Oi, gente, voltamos com a nossa aulinha de geografia. Então, pega aí teu livro de geografia, abre aí na página 72, certo? Só relembrando que na nossa última aula a gente deu uma pincelada e falou bastante sobre esse processo de urbanização no Brasil. E agora a gente vai falar sobre as cidades e suas relações, tá certo? A gente já falou um pouquinho, eu estava falando sempre sobre cidade, cidadania e história, mas agora a gente está falando em geografia de outra forma. As redes urbanas, tá certo? As cidades, elas são diferentes umas das outras e cada uma tem as suas próprias características, não é isso? Uma cidade sempre é diferente da outra, tem características próprias. De acordo com essas características, uma cidade ela pode influenciar outras cidades, o campo e até outras regiões. Isso é verdade. Continue a leitura comigo, tá certo? Então, o que a gente pode ver? Com o crescimento das cidades, a influência das atividades urbanas sobre o campo, ela aumentou. Então, porém, isso não fez com que o campo e as atividades econômicas típicas do espaço rural desaparecessem, ou seja, sobressaiu a cidade, né? O comércio, a indústria, mas não quer dizer que a cidade do campo desapareceu e a agricultura não seja importante. Pelo contrário, os espaços urbanos e rural continuam interagindo por meio de investimentos, de trocas de produtos e de serviços pelo fluxo de pessoas. Essas interações entre as cidades e o campo e também entre as próprias cidades aumentou e foi transformadas pelos avanços tecnológicos nos meios de comunicação e de transporte. As cidades elas se relacionam uma com as outras, formando uma rede urbana. Uma rede urbana é composta por um conjunto de centros urbanos que se articulam entre si por meio de fluxo de pessoas, mercadorias, informações e recursos financeiros. Ou seja, essa rede urbana é justamente o que a gente está vendo. A gente vai no centro de Recife e tem um complexo enorme de lojas, de shoppings, de mercadorias, mas nem por isso esse espaço tecnológico de vender celular, de vender computador, da gente tá lá e assentou, vai comer, vai se alimentar lá no shopping, mas aí a gente quer logo um Wi-Fi, se a gente tá sem internet. Mas essa tecnologia também chegou no campo, né? Como a gente viu também na aula de história, que os equipamentos na agricultura que substituíram, digamos, 10 homens por um só que é dirigindo uma máquina, ela também chegou para o campo também. E sempre tem essa troca. Por quê? Porque a gente precisa do produto do campo, né? O que é plantado, ou seja, o tomate. Né? A gente, na cidade, a gente tem a tecnologia, mas a gente não tem como produzir. Ah, mas tem um extrato de tomate. Sim, mas ele tem que vir da tomate, ele tem que vir da indústria. Certo? Então tem sempre essa conexão. Aí vocês vão responder na página 72, como está escrito aqui. Na página 72, primeiro, em que aspectos uma cidade pode ser diferente de outra? Está escrito aí, a gente acabou de ler, lê de novo para poder responder. Segundo, de que maneira a cidade se relaciona com o campo e vice-versa? Como é que faz essa junção? A gente acabou de falar, não foi? Esse fluxo de pessoas, como é que se relaciona, se é através de investimentos, né? O investimento é o maior que tem, né? A gente compra coisas do campo que são produzidos no campo para poder ser vendido na cidade. Defina com suas palavras o que é uma rede urbana. A gente acabou de falar desse fluxo de rede urbana, esse conjunto urbano que está falando aí, que se articula por si só de pessoas, aglomerado de pessoas, de mercadoria, de informações, de informações e de recursos financeiros. Eu já estou quase dando a resposta, hein, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a hierarquia urbana, que está lá na página 73. Na hierarquia urbana, a gente tem duas imagens, aí a vista de São Paulo, com uma foto de 2017, e a vista de Porto Velho, 2014. Está aqui na página, então vamos lá para a gente ver o que é que tem escrito para a gente. Vamos começar lá pelo glossário. O glossário está dizendo que hierarquia é uma ordem ou subordinação feita de acordo com níveis de importância. Vamos ver como é que isso vai entrar aí no nosso texto. Com base na análise do poder de atração e de influência de uma cidade exerce sobre outras cidades e espaços, o IBGE faz uma classificação das cidades brasileiras criadas
criando uma hierarquia entre elas, ou seja, uma ordem de sobreordinação feita de acordo com o nível de competência. Vamos ver como é que se dá isso, ou seja, uma hierarquia um sobre o outro, né? Então, uma coisa bem organizada. Então, vem, de acordo com o IBGE, a hierarquia é feita pelo IBGE. As cidades podem ser classificadas como 5 categorias. Vamos ver como é que a da gente se classifica aí nessas categorias. Tem metrópoles, capitais regionais, centros subregionais, centros de zonas e centros locais, e vamos conhecer cada categoria. Vamos ver aí. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre as metrópoles, né? Elas são grandes. As metrópoles são cidades de grande porte, com muitos habitantes, uma grande área de influências. As metrópoles, elas concentram serviços diversificados e especializados, como hospital de alta complexidade, grandes universidades, centros culturais e sedes e empresas. A cidade de São Paulo e as metrópoles do Brasil têm potencial nacional e internacional. Essas metrópoles têm grande importância no comércio e diferentes atividades econômicas. Ela está bem parecida aí com Recife, né? Porque tem shoppings, tem aeroporto, tem empresas, tem centro culturais, tem vários em Recife. A gente vai ali no Parque Dona Lidu, é um centro cultural. A gente vai no Recife, tem vários centros culturais. Então é uma metrópole. Agora vamos ver a diferença da metrópole para capitais regionais, tá? Cidades que exercem grande influência regional, que apresentam ampla variedade de atividades, como comércio, serviços, como algumas especialidades médicas, universidades e centros culturais. A cidade de Porto Velho, ela foi classificada como uma capital regional que exerce influência principalmente no estado de Rondônia, parte do Acre e do Sul e do Amazonas. Ou seja, você já deu para perceber a diferença de uma capital regional para uma metrópole. Ou seja, Recife, ela tem vários hospitais de grande complexidade, tanto público como privado, como a restauração, que é um hospital, o Hospital da Restauração, que tem grande complexidade. Você vai procurar todo tipo de médico, tem lá. Tem ortopedista, tem vários tipos de médicos. Então, para várias complexidades do corpo. Mas aí você vai em algumas cidades, não tem, né? Só tem um posto, ou tem um hospital, mas é só uma maternidade. Então, daí a gente vai vendo a diferença, certo? Aí na página 74, a gente já vê aí a vista da cidade de Lages, no estado de Santa Catarina, 2016. Vê a vista da cidade de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul, 2017. E vê também a vista da cidade de Gonçalves, no estado de Minas Gerais, 2017. Daí, pra gente ver, ele botou como modelo, não são só essas, para poder servir de modelo de algumas que são centros subregionais, centros de zona e centros locais. Vamos ver aí agora sobre centros subregionais. Elas são cidades com menor número de habitantes que as capitais regionais. Os centros subregionais atraem pessoas geralmente do mesmo estado em busca de serviços especializados. Já é um pouco menor. Já deu para entender, né? Já os centros de zona são cidades menores que os centros subregionais e que oferecem atividades de comércio e de serviços básicos como escola, posto de saúde, mercados e lojas, né? Então é um centro de zona mais simples. E já os centros locais são cidades pequenas, com poucos habitantes e que influenciam apenas as áreas rurais, as áreas rurais do próprio município. Os moradores dos centros locais buscam médicos e farmácia de outros serviços em cidades maiores. Na cidade de Gonçalves, no estado de Minas Gerais, é um centro local. Então, a gente vê que o centro local ele tem a ver muita vegetação. Por quê? Porque já é no campo, né? Já é uma coisa mais distante daquela cidade que tem uma metrópole, né? Que já tem
um centro de zona mais complexa. Então, olha só, gente, deu para dar uma diferenciada bem legal aí, não foi? Aí você faz uma pesquisa no Google, onde eu moro? Recife, Olinda, Abreu e Lima. Será que é centro subregional? Será que é centro de zona? Ou será que é centros locais, metrópoles, capitais regionais? Eu sei que onde eu moro é metrópolis. E a de vocês? Pesquisa aí e me diz. Então, observe este mapa. Ele mostra a hierarquia da rede urbana brasileira de acordo com a classificação feita pelo IBGE. Dá uma olhadinha com atenção, porque esse mapa ele tem uma legenda maior, ela tem uma complexidade maior para você fazer a leitura. Então, para isso, você necessita olhar os detalhes, tá bom? Nesse mapazinho aqui, ele é bem colorido. Então, a gente vai começar olhando pelo tema. O tema do mapa, ele está classificado como hierarquia de rede urbana. Hierarquia é isso que a gente acabou de estudar. Se ela é metrópole, se ela é centros locais, se é centros de zona, bora lá. Aí tem alguns locais aqui que ele mostrou: Boa Vista, Manaus, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, Belém, São Luís, Fortaleza, Natal, João Pessoa, como vocês estão vendo aí, Recife, Maceió, certo? Então tem vários, tá bom? Então aqui, ó, tem região de influência, aí tem Manaus, tá vermelhinho escuro, aí tem vermelhinho claro, Belém, tem Fortaleza que tá de amarelo, tem o que, gente? E azul? Azul, tem Recife, parece que tá de azul, verde tá Salvador, vermelho tá Belo Horizonte, Rio de Janeiro tá de amarelo, São Paulo verde, Curitiba. Aí tem aí as cores da legenda. As linhas tracejadas representam redes múltiplas vinculações, tá certo? Hierarquia de centros urbanos. Então tem aí, ó, vermelho é metrópole, laranja capital regional. Aí uma bolinha verde é centro subregional. Uma bolinha menorzinha, centro de zona. Então a gente pode ver, vamos para Recife. A Recife a gente tá vendo que tem uma bolinha vermelha, não falei para vocês, é uma metrópole. Por quê? Porque ela tem grande complexidade, tem estágio de grande complexidade, tem centros culturais, tem grande fluxo de comércio, certo? Então, olha só, faz uma leitura. Então, tá fazendo só de capitais, tá? Porque a Olinda não tá aqui, porque a Olinda não é capital. Belo Lima não tá aqui, não é capital, tá, gente? Tá falando só de capitais. Mas nem toda capital, ela é uma metrópole, tá? A gente vê aqui Boa Vista. Boa Vista tá de laranja, e laranja é capital regional, tá certo? Então, aí vocês vão responder na página 75 como são classificadas as cidades segundo a hierarquia urbana proposta pelo IBGE. A gente acabou de estudar. Sétimo, com base no mapa acima, responda as questões. Por isso que eu tenho que fazer a leitura do mapa. Letra A. A rede urbana se distribui igualmente pelo território brasileiro? Explique. Será que se distribui assim igualmente? Acredito que não, né? A capital da unidade federativa onde você vive, ela pertence a qual categoria de hierarquia urbana? Qual é? Aí você vai me responder também, certo? Então, hoje a gente vai dar uma paradinha por aqui. Vamos deixar na próxima aula as cidades e os seus problemas, que são vários. Aí vai ter muita coisa falando sobre infraestrutura, né? Problema de transporte público, acessibilidade, vai muita coisa para a gente discutir ainda. Porém, hoje a gente vai falar falamos um pouquinho sobre essa classificação de cidade. Eu ainda estou vendo aqui, tá? Estou curiosa para a gente ver o próximo assunto, se eu pudesse não parar. Eu gosto muito de estar dando esse assunto assim, porque é muito legal. E depois ainda vem tecnologia, tem muita coisa boa aí por aqui. Mas vamos lá, a gente parou a gente estudou a página 72, que tem atividade no livro para fazer, página 73, página 74 e página 75, que tem atividade também, tá bom, gente? Beijinho para vocês, espero que tenham gostado da aula de geografia. Não esquecem de postar atividades, né, gente? Não fica aí descansado, não, a gente tem que estudar, tá certo? Beijinho, fiquem com Deus, até a próxima aula de geografia.